Sejam muito bem-vindos a mais um Para e Ponto em Pauta. E aí, Flavião? Belezinha? Tranquilo isso aí. Tudo certinho? Maravilha. Ah, então tá bom. Na agulha já para mais uma semana? Opa! Na agulha o pessoal não vai entender direito, né? Mas na agulha é quando a gente colocava ali o disco na agulha, tava pronto para tocar, né? O pessoal acha isso cringe hoje. É cringe, exatamente. Mas vamos parar de jogar conversa fora e já pedir, se inscreva aí no canal, acione o sininho da rede social, assim você não perde essas conversas que a gente tem aqui no Em Pauta e também o nosso convidado especial que tem no nosso episódio das quartas-feiras. E estamos também no Apoia-se, viu, Flavião? Bem lembrado, hein? Venha ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar mais perto da gente. Então estamos te esperando, o link está na descrição. apoia.se/pareponto. E aí, Flavião, qual que é a boa, meu amigo? Por falar em cringe, eu lembrei de uma coisa agora. Fala aí. Essa história de agulha me fez lembrar. Eu tava pensando esses dias aí, cara. Eu entrei na faculdade. Bom, eu sou geólogo, acho que eu já falei um par de vezes isso aí. Opa, 300 e tantas coisas. E quando eu entrei na faculdade, isso lá em década de 90, 1992 eu entrei na geologia. Uhum. E eu tava me lembrando como é que eu acabei entrando nessa área de meio ambiente e sustentabilidade. Porque isso, na verdade, essa era uma área de atuação que era incipiente, de fato, para o geólogo naquela época. A geologia sempre foi muito mais relacionada, pelo menos na década de 90, era mais relacionada à área do petróleo, à área da mineração, à área de meio ambiente e sustentabilidade. A gente tem que lembrar. Tinha muita correlação, né? Nem se preocupava muito. Na verdade, a gente tem que lembrar que a Eco 92 foi do ano que eu entrei na faculdade, né? Então, assim, foi a primeira vez que você falou nisso assim mais abertamente no Brasil, né? Já faz um tempo, exato, né? Enfim, já tinha as questões ambientais, leis de crimes ambientais e tudo mais acontecendo, mas ainda a associação da profissão de geólogo com a área de meio ambiente ainda era muito pequena. Eu acabei dando sorte, enfim, e entrei em estágios já na faculdade, dentro da faculdade, e acabei naturalmente me encaminhando para essa área, saí trabalhando nessa área. Né? Mas a maioria dos geólogos não se direcionava para esse caminho. E eu fiquei pensando nisso porque eu não sei se hoje em dia as profissões mais consagradas têm essa relação evidente. Porque hoje você fala geólogo com a área de meio ambiente, com a área de sustentabilidade, é uma correlação quase que natural. Deixa eu transferir a pergunta para você. Né? Tá mais fácil e tá mais perto, tá do meu lado aqui. Você como jornalista, como é que foi essa tua entrada no meio, ou na área de sustentabilidade? Foi natural? Então, foi desde o início? Tinha essa correlação inicial? Como é que funciona? Você sabe que no jornalismo, né, falar aqui mais de comunicação empresarial, que foi onde eu dediquei a maior parte dos meus anos trabalhando, demorou foi muito mais tardio do que isso, né? Ali no meu começo de carreira dentro das empresas e das agências, falando aí em 2004, 2005, ainda nem tratava isso, tratava como terceiro setor. Não existia uma pauta específica, né, uma editoria específica nos veículos, falando só de sustentabilidade, ESG, então nem exigia nem a sigla aqui, né? Então, primeiro, aquele jornalista cobre terceiro setor. Então, aquele cara, minimamente, a gente podia falar sobre alguma iniciativa tal relacionada ao meio ambiente. Só que eram muito pequenas ainda nas empresas, né? E como agência, que a gente lidava com a área de comunicação e acabava conhecendo toda uma empresa por dentro, os executivos, não existiam essas áreas, né, de sustentabilidade. Entendi. E tal. Então eu peguei bem essa mudança e acho que foi aí que eu comecei a me interessar mesmo pela área, que eu comecei a participar desse movimento das próprias agências ensinando que era importante, né, mesmo que eram pequenas ainda as ações de sustentabilidade naquela época dentro das empresas, era importante começar a falar disso. Então foi uma provocação que acho que foi meio que simultânea, tanto da parte das empresas entendendo que era aquilo, tanto como o público de comunicação, né, muito pela audiência, está começando a cobrar disso, a querer falar mais isso. Mas a gente tem um fortalecimento disso, de ter esses temas mais fortes, só ali a partir de 2010, 2011, Perfeito. ter as empresas mais falando sobre isso. Cara. Você me fez lembrar... Recente, né? Muito recente, muito recente. Você me fez lembrar que os primeiros trabalhos da área de meio ambiente que eu executei dentro de empresas, como clientes e tudo mais, em geral a interface era com o pessoal da área de segurança. Então o técnico de segurança, isso mesmo, o pessoal da área técnica, de engenharia e técnica de segurança, era o pessoal que conduzia também a área de meio ambiente, que era uma área meio
deslocada dentro das empresas. Não era um problema, não era uma questão. E hoje é interessante a gente ver as empresas criando comitês ESGs, dando uma importância muito maior para a questão socioambiental, enfim, dentro dos próprios negócios, né? Naturalmente acontecendo. Mais que isso, puxando esse assunto, a gente já trouxe aqui no Pariponto para conversar com a gente especialistas em meio ambiente, em questões socioambientais, ESG, enfim, independente da sigla, pessoas e profissionais das mais diversas áreas. Sim. Da área do direito, da área da comunicação, da área do marketing, da área da engenharia, biologia, geografia, geologia. O que mostra, né, Flávio, na primeira percepção que eu tenho, embora tenha demorado a aparecer, está tendo um crescimento exponencial muito rápido, se espalhando por diferentes vertentes de atividades. Exatamente. Né? E também traçando correlações entre profissões que originalmente não têm essa relação com a parte socioambiental tão evidente. Né? Então, se você pega uma pessoa da área de comunicação, da área de administração, pessoas que estão, de fato, não só tangenciando o tema, mas estão trabalhando efetivamente no tema. E isso eu acho muito bacana. E me faz desdobrar para um outro ponto. A gente tem discutido, por conta da questão da inteligência artificial e tudo mais, problemas. E eu tenho um filho. Beijo, Pedro. Pedrão da nossa audiência aqui. É isso aí. Curta, se inscreva no canal. Eu tenho um filho em idade, naquela idade complicada, né, de pré-vestibular, de definir o que pode ser, o que pode vir a ser uma carreira, quem sabe, para a vida toda, que não é uma decisão complicada em qualquer idade, ainda mais nessa fase da vida. E hoje não, a gente tem, por conta da questão, voltando da questão da inteligência artificial, uma discussão de profissões tradicionais que podem se extinguir futuramente, né, ser substituídas pela inteligência artificial, e outras profissões que podem surgir e que a gente nem sabe como é que vão ser e por aí vai. Então eu fiquei pensando nisso e gostaria de saber até de você que está nos assistindo, se você trabalha ou se você não trabalha com questões socioambientais, ESG, sustentabilidade e por aí vai, se você tem a noção, se você já tinha a noção de correlação da tua área profissional ou da tua profissão, né, como formação original com essas áreas que você atua, ou se você ainda vislumbra trabalhar nessa área, como é que você acha que a tua profissão pode se enquadrar dentro disso? Porque cá entre nós, a gente está falando de assuntos que estão começando, como a gente falou agora, e certamente vão demandar muito mais ações. A gente tem muita coisa para fazer em várias frentes, em vários campos. Vai demandar de profissões novas e vai demandar de profissões tradicionais. Né? Então, essa correlação vai ter que ser encontrada em determinado momento. E eu acho muito legal essa área de ESG, cara, porque ela mostra essa pluralidade, né, de profissionais que podem se especializar. Vou até dar um exemplo. Essa semana no LinkedIn apareceu uma vaga lá, não que eu esteja procurando, mas acho que o algoritmo entende que a gente fala tanto sobre isso e fica nos oferecendo, né? Mas era de uma grande empresa que era para ser gerente de ESG. Olha só. E lá ele não, eu fiquei curioso, né? Deixa eu ver quais são os requisitos, né? Na formação ele fala bacharelado. Ele nem discrimina que precisa ser comunicação, ou geologia e tudo mais. Então, acho que é uma coisa bem pulverizada, que eu acho que de certa forma, e se as universidades aproveitarem isso e colocarem especializações dentro das mais diferentes vertentes ou disciplinas, a gente pode ter profissionais diversos, cara, né, em diferentes empresas conversando sobre isso. Mas isso me fez pensar numa outra questão. Será que as empresas sabem qual é o perfil profissional da pessoa para trabalhar nessa área? Então, de repente, ela não exige por uma falta de não existir uma de exigência, disso, né? ou por não, de fato não saber. Porque há tantas possibilidades e tantas competências que a pessoa precisa ter para trabalhar numa gerência tão abrangente quanto essa, que não necessariamente ela precisa ser de uma área técnica, de uma área administrativa, comunicação, ela precisa ter muitas qualidades. E por isso que eu acho, que eu quero até reforçar nesse ponto, que assim, é uma disciplina que pode estar em todas as faculdades, né? Em todas as universidades, independente do curso. Né? Então, acho que falar de sustentabilidade, quer seja em geologia, ou no curso de jornalismo, ou no curso de biologia,
é relevante. Então a gente tem que ter essa mistura boa aí para chegar nesse ponto aí. Ou quem sabe ela não vai demandar um novo curso. Também, né? Englobando todas eu acho que eu sinceramente acho que esse é o caminho. Acho que vai acabar nisso. E você? O que você acha? Tá preparada? Tá preparado? Vai mandar o currículo lá? Se quiserem, depois eu digo qual que é a empresa. Boa, já quer ganhar participação na contratação, nem se pode. Comissão. Muito legal, Flavião. Gostei da provocação. Bacana, né? Vamos continuar falando disso, que eu acho que é um tema que vai desenrolar aí, não só nas nossas conversas, mas também dentro dos convidados, né? Acho que é uma provocação legal pra gente falar com as pessoas que a gente traz aqui. E vamos junto aprendendo, cara. Esse é o jeito mais gostoso de aprender. E se aprimorar o tempo todo, porque a hora que passar a oportunidade, a gente tem que estar pronto pra pegar, né? É isso aí. Muito bom, Flavião. Bom, é isso? É isso. Então tá bom. Esperamos vocês, como o Flávio disse, já fica a provocação. Fala o que você achou, o que você pensa sobre esse assunto. Tem alguma dúvida? Vamos caminhar junto, que a gente vai caminhar melhor desse jeito, eu tenho certeza. Eu sou Fernando Tuller. Eu sou Flávio Ferlini Salles. Esse foi mais um Para e Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.